Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler 1 Samuel 21 e 22. Vamos ler o Salmo 136, se eu não estou enganado, e também Romanos capítulo 13. Ok? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela iluminação do teu Espírito. E, ó Deus, pedimos que agora o Senhor nos ajude na meditação da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 21. Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: Por que você está sozinho e ninguém veio com você? E Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: O rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber por que ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, o que você tem à mão? Dê-me 5 pães, ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição que tinham sido tirados de diante do Senhor quando foram trocados no devido dia por pão quente. Esse episódio é mencionado por Jesus numa das conversas com os fariseus a respeito do sábado, né? E Jesus cita esse episódio dizendo que Davi e os seus soldados comeram um pão que não era lícito a eles comer, mas que para a preservação da vida eles comeram. Era o pão da proposição que estava ali diante do Senhor no tabernáculo e que somente os sacerdotes poderiam comer, né? Então, isso para justificar que tudo existe para a vida do homem, né? A vida está em primeiro lugar. Da mesma forma, ele explicou, né, se um animal ou até uma pessoa estiver passando necessidade no sábado, o que é prioritário? Né? Não fazer nada pela pessoa porque é sábado ou fazer alguma coisa para a preservação daquela vida? Né? Então a resposta é óbvia, né? Então esse episódio foi usado por Jesus no seu ministério. Acontece que estava ali, naquele dia, um dos servos de Saul detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, e chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: Você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: Não há outra semelhante. Dê-me essa espada. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Então, Davi foi para esse rei de Gate, chamado Aquis, e ele, o rei, se lembrou de Davi, que era alguém, né, que essa música, essa musiquinha que as mulheres cantavam e dançavam, ficou conhecida não só em Israel, mas fora dos limites de Israel também. E aí, por conta disso, ele ficou com medo.
por conta daquele homem ter reconhecido Davi. Então, ele se fingiu de louco, fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: Vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre na minha casa? Então já tinha os doidinhos lá, ele não queria mais um, né, para encher a paciência dele, né? Davi saiu daquele lugar, agora o capítulo 22, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades. Olha só, Davi fugiu, estava tentando encontrar um lugar para ficar, e aí a família dele, os irmãos, vão até ele, e ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. Olha só, o tipo de pessoas que se ajuntaram a Davi. E havia com ele, uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e minha mãe fiquem com você, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Provavelmente a família de Davi começou também a ser perseguida, por isso que eles foram atrás de Davi. Davi levou-os ao rei de Moabe e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta de Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: Escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas? E fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Olha o que Saul está falando com o pessoal dele. Vocês todos não têm pena de mim. Vocês todos planejaram mal contra mim. Vocês ficaram sabendo que o meu filho fez aliança com o meu inimigo e vocês não me falam nada? Esse é o questionamento de Saul. Quer dizer, não tinha ninguém do lado de Saul. Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então alguém apareceu ali para dar alguma luz, né, pro Saul. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. E Saul disse: Escute, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada, e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi? O genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa. Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai,
pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Gente, como Saul era um imbecil. Percebe a gravidade do nível de pecado que esse homem está chegando? De como um abismo chama outro abismo, de fato, né? É triste ver o que acontece com Saul. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte procura também a sua, mas comigo você estará seguro. Então, mais alguns episódios aí dessa história. Vamos caminhar agora para o Salmo 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos no Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou Faraó e o seu exército no mar, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou reis poderosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida de reis famosos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nosso abatimento,
porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a todos os seres vivos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E poderíamos seguir dizendo: louvem aquele que se fez homem, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele viveu uma vida íntegra e reta diante de Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele se entregou à cruz para nos dar vida eterna, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele ascendeu aos céus e está à destra do Pai, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele enviou o seu Espírito sobre o seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele aplicou os méritos do seu Filho ao coração, à vida dos seus eleitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele deu a sua palavra, revelação especial aos seus filhos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele coordena toda a história do mundo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele que está conduzindo toda a história para um desfecho glorioso ao seu nome, porque a sua misericórdia dura para sempre. E porque ele voltará em poder e glória, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque nós o veremos face a face, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque nós mesmos ressurgiremos dentre os mortos em corpos glorificados, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque nós habitaremos em novo céu e em nova terra, junto com ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque todo joelho se dobrará nos céus, na terra, em todo lugar, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim nós poderíamos sair enunciando motivos e razões pelas quais devemos louvá-lo. E em tudo isso se manifesta a sua misericórdia, que dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Romanos 13. Seguimos aqui a parte prática de Romanos, a segunda parte. Capítulo 13 agora diz o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Esse capítulo começa falando da submissão e sujeição às autoridades, que todos devem estar sujeitos às autoridades. Os cristãos não podem ser rebeldes, não podem ser anarquistas. O anarquismo é a negação de qualquer tipo de governo. A utopia de que uma sociedade pode caminhar sem a necessidade de haver governança, liderança. Então, isso não faz sentido com o reino de Deus, nem mesmo com a lei de Deus para nós. Então, todos devem estar sujeitos às autoridades e devemos reconhecer que aqueles que estão em alguma posição de autoridade estão porque foram colocadas por Deus. E poderão também por Deus ser retiradas de suas posições a qualquer momento. Versículo 2. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, o povo de Deus não pode se rebelar contra a autoridade, não pode se opor à autoridade por qualquer razão. Pelo contrário, nós devemos fazer o bem, devemos cooperar com a justiça, cooperar com os governantes, né? Obviamente dentro daquilo que é bom, tá? Nós não somos obrigados a realizar coisas que atentem contra o Evangelho, a lei de Deus. Mas, obviamente, dentro da esfera social da cidade, nós precisamos agir como cidadãos e nos submeter às autoridades. É por isso que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, paguem tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, paguem a honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Isso segue exatamente o ensino de Jesus. O cumprimento da lei é o amor. Os primeiros mandamentos dizem respeito ao nosso amor a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado, o dia do Senhor, para o santificar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros mandamentos? Os outros mandamentos se resumem no amor ao próximo. Honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Tem mais um perdido por aí. Não matarás, acho que eu pulei. Né? Então, tudo isso é amor. Amor. O aspecto negativo da lei é o que está lá no texto dos 10 mandamentos. Né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. O aspecto positivo é isso. Ame o seu próximo. Ame. Quem ama não mata. Quem ama não furta. Quem ama não adultera. Quem ama não diz falso testemunho contra. Quem ama não cobiça. Quem ama honra. Então o amor é o cumprimento da lei. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Então ele tá dizendo, olha, o tempo está próximo. É como se a gente estivesse vivendo a alta madrugada, mas logo ali está o dia.
Então a gente deve viver agora, embora estejamos ainda em trevas, entre aspas, vivendo como se já estivéssemos na luz, sem a prática de pecados diversos como ele acaba de mencionar. E aqui termina o capítulo 13. Então, resumindo, ele falou de sujeição às autoridades, de amor ao próximo e de uma vida santa. Atitudes práticas aí que nós devemos ter em decorrência das misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Não estou aqui fazendo alusão meramente ao Salmo 136, mas especialmente também ao versículo 1 do capítulo 12, que inaugurou essa segunda parte, quando ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que etc, 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 etc. Então, por causa dessa misericórdia que dura para sempre, que foi exaltada no Salmo 136, que dá base para toda essa segunda metade da carta de Paulo aos Romanos, por causa dessa misericórdia. Então, por causa dessa misericórdia de Deus que nos alcançou, sejamos submissos às autoridades, amemo-nos uns aos outros, amemos ao próximo e vivamos uma vida santa. É isso. Deus te abençoe, um forte abraço, até mais, se Deus quiser.